Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Esse é o programa Novo Alvorecer e hoje nós falaremos da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 10, a mordomia das finanças. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, irmãos, estamos de volta. Como falei no primeiro bloco, nós vamos estudar hoje a lição de número 10, a mordomia das finanças. Queremos lembrar aos nossos telespectadores que essa lição que estamos estudando, estudamos ela de uma forma bem completa todos os domingos, de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado. Nosso textual de hoje está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Verdade prática, o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. A leitura bíblica em classe está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 10 e 11, e 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 6 a 10. Estamos de novo com os nossos professores, Joás e também o presbítero Sebastião Ferreira. Muito bem-vindos. Introdução. Os cristãos devem ser referência na administração das finanças de Deus, bondosamente lhes concedeu. Nessa aula, refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada, com nossa única regra de fé e prática. Veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição e que tudo depende do uso que fazemos dele. Voltamos a falar da mordomia cristã e agora com relação às nossas finanças. Aí parece que é o calo que aperta alguns, né? Essa questão da finança. Bênção ou maldição. O dinheiro deve ser um instrumento, né? Uma ferramenta. O dinheiro em si não é ruim. Como a questão da faca, né? A faca que pode ser usada para assassinar, ela pode ser usada para cortar alguma coisa que você precisa cortar um pão para passar uma manteiga, coisa do tipo. Né? Então ela tem uma utilidade, ela não serve só para o mal. Eu digo no caso o seguinte, do dinheiro. Que o dinheiro ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Então, quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você, é muito bom. Mas quando o dinheiro torna o seu patrão e você se torna escravo dele, aí a coisa complica. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Perfeito. Ou seja, ser servo do dinheiro. Isso é muito complicado. É o que nós vamos estudar na nossa lição quando nós falamos de mordomia em relação às finanças. A ideia central da nossa lição é que tudo que nós temos vem de Deus, ou seja, nós só administramos aquilo que recebemos de Deus. E é sobre isso que vamos falar. No capítulo 1, nós vamos ver aqui 3 tópicos. Primeiro, Deus é dono de tudo, o trato com o dinheiro e cuidado com a falsa prosperidade. Deus é dono de tudo, ou seja, é Ele que nos abençoa. A verdadeira prosperidade vem dEle. Né? Então, se tratando dessa temática que Deus é dono de tudo, Ele dá aos seus servos aquilo que é necessário para a nossa vivência na terra, né? Perfeito. Ou seja, o Senhor colocou em nossas mãos o quê? Usufruir da terra. Nós somos aqui administradores de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então, sempre nós temos que lembrarmos isso. Nós não somos donos de nada aqui nessa terra. Tudo que nós temos aqui é do Senhor. E nós somos o quê? Administradores desta maravilha que Ele dispôs para nós. O ponto 2, o trato com o dinheiro. Dentro desse tópico, o comentarista nos diz assim: se tudo que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. Isso nos diz, Joás, que hoje, muitas das vezes, tem muitas pessoas que acham que o dinheiro é um monstro na vida deles. Mas nós devemos ter essa consideração diferente.
não é um monstro, é uma bênção de Deus na nossa vida que nós precisamos gerir isso bem. É porque a impressão que muitos têm é que as suas necessidades são todas supridas pelo dinheiro, né? A impressão que muita gente tem, né? Nós somos seres que têm necessidades das mais variadas, né? E essa variedade de necessidades se dá em dois âmbitos, né? Material, né? E espiritual. Sim. Né? Todos têm necessidades espirituais e todos têm necessidades materiais. Né? E para alguns, essa questão do espiritual é até um pouco negligenciada, e a questão material parece que é toda ela suprida pelo dinheiro. Né? Então a pessoa tem uma visão distorcida da utilidade do dinheiro, né? Da finalidade do dinheiro, né? Porque ele tem uma utilidade. Né? Eu vou pegar uma carona nesse comentário que você fez agora, que tem pessoas que acham, mesmo das coisas assim materiais, eles pensam que o dinheiro está envolvido em tudo. Quando a gente analisa as coisas mais felizes que nós vivemos aqui nessa terra, nem sempre elas dependem de dinheiro. Perfeito. Um abraço, depende de dinheiro? Não, não depende. Um aperto de mão, um sorriso? Também não. Né? Então, o dinheiro é para sustentar as nossas necessidades básicas de vivência aqui na terra. Agora, as espirituais, aquelas necessidades que parte lá da essência do homem, nem sempre precisa de dinheiro. Inclusive, tem pessoas que elas são ricas e pobres espiritualmente. E tem pessoas que não têm nenhum recurso financeiro, mas elas são ricas espiritualmente. Vamos pegar esse tópico que você falou aí, exatamente entra nesse comentário. Cuidado com a falsa prosperidade. Hoje nós estamos vivendo aí uma explosão de prosperidade. Estão invertendo as coisas. Um contexto bíblico e o que realmente é. Devemos ter cuidado com essas mensagens de autoajuda hoje, né? Muito perigoso. Inclusive, o foco hoje da maioria das pregações é a teologia da prosperidade. E nós devemos ter em mente o seguinte, que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas básicas, como o Senhor disse, que é vestimenta, comida, bebida, o Senhor vai nos dar. Não devemos preocupar. E muitas vezes as pessoas focam primeiro o quê? A teologia da prosperidade, o dinheiro, e esquece do mais essencial na vida do cristão. Interessante, Joás. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E alguém pode perguntar, mas se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que me falta isso, ou aquilo outro? O que a Bíblia, o contexto bíblico desse Salmo 23 é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará algo que é necessário para a nossa sobrevivência. Isso é fato, isso é prosperidade. Eu gosto da versão inglesa, né? Que é um pouco mais próximo até do original, né? O exegeta sabe disso, né? Eu tenho o Senhor como pastor, eu tenho tudo que eu preciso. Não preciso de mais nada a não ser do meu pastor. E de nada terei falta, seria. Isso é muito bacana. Vamos fazer uma pequena pausa, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa, estamos estudando hoje a mordomia das finanças. Vamos para mais um ponto da nossa discussão, do nosso estudo bíblico. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Ou seja, está falando, voltamos na lição anterior, que é o trabalho e a forma que nós vamos administrar o que nós ganhamos. Isso também é muito fato. Dentro desse tópico nós vamos comentar 3 pontos, trabalhando honestamente, fugindo das práticas ilícitas e fugindo também da avareza, que é um mal que está consumindo a humanidade ultimamente. Dentro desse tópico aqui, trabalhando de forma honesta, desde o Gênesis após a queda, o homem emprega esforço para obter os bens de que necessita. O Criador disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão. O apóstolo Paulo recomendou, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Ou seja, o ato de trabalhar é nosso. A forma de administrar o que nós ganhamos deve ser de forma também honesta. Integridade, honestidade, né? Tem que estar presente no âmbito do trabalho também, né? Se o trabalho dignifica o homem, não é todo o trabalho que dignifica o homem, né? Tem coisas que a gente considera trabalho, tem até um código lá, né, na legislação trabalhista, né?
tem até o seu código específico lá para designar como um trabalho, mas que não é nada digno, né? Tem trabalhos que não são dignos, que não dignificam em nada o homem que está trabalhando naquilo, né? E alguns deles são citados aqui, né? Quem trabalha com bebida alcoólica, é entorpecente, né? Drogas, Droga. né? Prostituição. O narcotráfico, por exemplo, que rende bilhões, os narcotraficantes são milionários, bilionários. É lícito? Dá trabalho. Dá trabalho. E muito trabalho. Mas é lícito? Não é lícito. O mercado de prostituição, da pornografia, dá dinheiro? O dono da revista Playboy é o quê? É milionário. É lícito? Não é lícito. E interessante que quando você citou esses tópicos aqui, Joás e Tião, o mercado hoje, o mercado pornográfico hoje gira bilhões e bilhões de dólares. É um trabalho? Não deixa de ser, mas de uma forma desonesta, de uma forma ilícita, que a Bíblia não se satisfaz com isso de forma alguma. Deus não vai compactuar com isso. Entramos então dentro dessas práticas ilícitas que não convém com que os cristãos pratiquem, né? O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como jogo de bicho, bingo, rifa e tantos outros jogos de azar. Isso nem pensar. A Bíblia totalmente é contra isso. Os jogos de azar, igual tá aí, bingo, rifa, isso é totalmente reprovado pela palavra do Senhor. Não é lícito. E tem trabalhos também que nós já citamos aqui anteriormente, que entra nessa prática ilícita, né, Joás? É citado um provérbio aí, né, 28:20, né? O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo, né? A ideia que está ali nesse provérbio é do preguiçoso que quer ficar rico depressa e ele vai criar mecanismos, né, dispositivos para enriquecer de forma não lícita, né, e tão rápido. Deixa eu só fazer um comentário breve sobre isso aqui, que eu lembrei disso. Ultimamente tem acontecido muito as pirâmides financeiras. E tem muita gente que faz lá suas economias e investe nisso pensando que vai ficar rico da noite para o dia. A Bíblia também não dá nenhum apoio sobre isso. Isso é exatamente um trabalho de um preguiçoso. Pois é. Botam nomes bonitinhos, né? Marketing multinível e não sei o que e tal, né? Uma série de nomes bonitinhos, né, para disfarçar a pirâmide. Foge do contexto bíblico, né? Nós entramos então no nosso tópico 3 aqui, que é exatamente a Bíblia recomenda fugir dessa avareza, que está tudo nesse contexto. Tudo nesse contexto. Quando eu preocupo demais com alguma situação que eu quero ficar rico da noite para o dia, ou administro mal as finanças, eu acabo me tornando um avarento, que é totalmente prejudicial ao contexto humano. A avareza é o amor ao dinheiro. Já falamos aqui que o problema não é o dinheiro, é o amor demasiado desse dinheiro. O apego, né? É o apego. Se torna uma idolatria. Prova de que Deus não condena a riqueza é o testemunho de que o próprio Deus dá de Jó, por exemplo, né? Você tem visto lá o meu servo Jó, íntegro, fiel, que se desvia do mal, homem reto, né? Homem íntegro. Né? Então, e é o homem mais rico do planeta, ao que parece. Do Oriente, né? Ali ou do mundo, né? Ao que parece, é o homem mais rico da Terra naquela época. Né? Então, só lembrando que a riqueza não é um pecado. Deus e ser rico condena o também amor não. à riqueza. Você citou aí Jó, mas contemporâneo a Jó, nós vemos aí os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eram homens extremamente ricos, mas o coração deles não estava na riqueza. A vida deles era pautada diretamente, assim como princípios divinos. E isso fez deles homens de fé. O dinheiro, eu creio que servia para a comodidade da vida deles, e não eles serem escravos desse dinheiro que eles possuíam. Bem lembrado, Tio, você falou um negócio muito interessante, que a partir do momento que nós nos tornamos escravos desse dinheiro, nós nos tornamos avarentos. Perfeito. E aí nós abrimos mão do tempo, da família, de tantas outras coisas em função do dinheiro. É o que a Bíblia condena. Fugir disso aí. Só lembrando aqui, voltando um pouquinho aqui, com relação à falsa prosperidade, que essa falsa prosperidade também vai gerar uma avareza. É uma teologia nada sadia, né? É recente, né? Década de 60 para cá, né? Que vem convencendo muita gente de que
A partir do momento que você vem a Cristo, você não pode ficar doente, não pode ser pobre mais, né? Não pode passar privações de nada, porque você é filho do rei. Né? Então é algo muito prejudicial, porque cria crentes mimados, né? Gente, porque são neófitos, né? São novos na fé e aprendem tudo errado, né? Não vai ter uma fé sadia, né? E vai passar por uma série de dificuldades, né? No próprio reino, né? No próprio ambiente do reino, por causa desse mau ensino. Né? Tudo que nós ensinamos errado tem uma consequência muito grande na vida do homem. Quando eu estou falando homem, quando nós falamos homem, nós estamos falando no sentido generalizado. Uma vez que se aprende errado, vai dedicar uma força errada em uma coisa errada, e a consequência vai ser muito grande. Inclusive essa falsa prosperidade que nós estamos vendo nos dias atuais, onde as pessoas deveriam, não é que vai se contentar com o pouco, mas deve ser feliz por aquilo que vem de Deus para a sustentabilidade da vida, que é o essencial para nós. E muitas vezes deixa a desejar, né? Parece que aí volta ao ponto inicial, né? Que o dinheiro pode ser bênção ou maldição, dependendo do uso. Exatamente. Né? Se depende do uso, ele é uma ferramenta. Né? Então, a ferramenta, você vai ter menos ou mais dinheiro se você souber usar a ferramenta. Senão, interessante, não adianta você ser crente ou não ser crente. Aí. Interessante, presbítero Sebastião Ferreira, que essas formas ilícitas são tentadoras. Hoje isso é muito natural. E as pessoas trocam o certo pelo duvidoso, o que é errado está sendo certo, e o que era certo há um tempo atrás, hoje já está sendo errado. Exatamente para... É o que Paulo falou em Romanos 12, né, para nós não tomarmos forma desse mundo. E infelizmente alguns têm tomado forma das práticas ilícitas e querem por toda forma forçar isso aí. Está errado. Inclusive o Paulo ali, quando ele fala entrar na forma do mundo, ali é como se nós cristãos nos adaptássemos aqui a este mundo, entrássemos na forma do mundo. E o cristão não pode agir dessa forma. Pois bem, vamos dar uma pequena pausa e já já voltamos com o terceiro e último tópico da nossa lição. Pois bem, irmãos, estamos de volta. Vamos para o nosso terceiro e último tópico. Estamos falando hoje sobre a mordomia das finanças. Queremos lembrar a todos que o estudo dessa lição é aos domingos, de 8 às 10 da manhã, nas nossas igrejas Assembleia de Deus, em toda a região. Vamos então, nós vamos falar hoje sobre, nesse exato momento, como o cristão deve utilizar o dinheiro. Então nós vamos dividir isso em dois tópicos. Primeiro, como deve utilizar esse dinheiro na igreja, né, no ambiente que ele convive de forma em comunidade espiritual e também na sociedade civil. Vamos distribuir nesses dois tópicos aí e a gente trabalha isso aí. Na igreja, nós contribuímos com os dízimos e também com as ofertas. São dois princípios. Perfeito. E com relação aos dízimos, como diz Malaquias, o profeta, o último, né, do Antigo Testamento, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Alguém pode dizer, mas o dízimo ficou para o período da lei. Nós sabemos que o dízimo ele é anterior à lei e depois foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus 23, ele falou que deveis, né, serem justos e também deveriam o quê? Entregar os dízimos. E nós vemos que hoje, muitas vezes, as pessoas têm essa desculpa de não entregar o dízimo, também entregar as ofertas, ofertar na casa do Senhor. E isso traz um sério prejuízo espiritual para essas pessoas. Que quando a pessoa não traz o dízimo para a igreja, devolve aquilo que é do Senhor e também oferta na casa do Senhor, ele está mostrando que ele é o quê? Ele é um avarento. Ele está o quê? Apegado ao dinheiro. Quando ele devolve o dízimo ao Senhor, ele está mostrando para o Senhor que ele não é avarento, que ele não tem o Deus como o quê? Como um ídolo dentro do seu coração. Ao entregar o dízimo, ele mostra que ele é grato ao Senhor. Eu sou radical nisso, pastor Gilberto. Eu entendo o seguinte, que a pessoa que não devolve o dízimo ao Senhor, ele está dizendo para o Senhor, eu não tenho nada a ser grato para o Senhor. E nós devemos muita coisa ao Senhor, né? Principalmente a sustentação dele nas nossas vidas. Olha que coisa extraordinária.
Deus nos dá e nós devolvemos a Ele uma pequena parte dos nossos recursos. 10%. Muito pouco. E ele dá para nós quanto? 90. Fique com 90, meu filho. E me dá 10 somente. Eu te dou saúde, te dou ar, te dou todo o planeta, te dou tudo. Já pensou se o Senhor nos pedir o fôlego da vida? Pronto, acabou-se tudo. Nem os 90 mais, né? Nem os 90 mais. Esse ponto aí volta ao primeiro ponto da lição, né? Deus é dono de tudo, né? Porque assim, se eu devolvo 10%, porque 10% é dele, de quem que são os outros 90%? Também é dele. Porque se eu falar que é meu, então eu faço o que eu quiser com ele. Aí eu não preciso ofertar, eu não preciso investir em caridade, eu não preciso, né? É meu, eu faço o que eu quiser, eu posso até usar, né, da forma que bem entender. Mas é porque as palavras do salmista, né, de Davi, lá em 1 Crônicas 29, 14, né? Isso aqui não é nosso que nós estamos te devolvendo. Tudo isso vem de ti, é das tuas mãos mesmo que a gente te dá. O próprio salmista, o Joás, é interessante que o próprio Salmo 24 fala disso, que do Senhor é a terra, e toda a sua, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo é do Senhor, sem exceção de nada. Tudo é dele, tudo é dele. Isso é um princípio muito legal. Bom, nós falamos do dízimo e tem também as ofertas. São os dois pontos que sustentam aí a manutenção da igreja. E nós vemos isso explícito em todo o Antigo Testamento, esse ato de ofertar. É uma coisa bem voluntária também, né? Sim. Lembra lá da construção do tabernáculo, quando Moisés ele solicita às pessoas que trouxessem o quê? As suas ofertas para construir o tabernáculo. E o povo, eles se dispuseram com tanta disponibilidade que chegou um ponto que Moisés não precisa mais, está sobrando. Para. Veja como o povo, eles sentiram essa necessidade de estarem sendo gratos ao Senhor o quê? Entregando as suas ofertas. E interessante quando a gente vai ler a biografia de grandes homens hoje, homens como Bill Gates, por exemplo, e tantos outros, Steve Jobs e outros mais, homens milionários, eles amam, como o Steve Jobs, por exemplo, né, amava o ato de ofertar, de doar, de fazer alguma coisa pelo próximo. A verdade, a oferta é entregar algo pelo próximo. Isso é muito bacana, esse conceito bíblico. O próprio Bill Gates, por exemplo, deu grande parte da sua fortuna que é em prol de crianças carentes no interior da África. E a gente vê isso de jogadores, de tantas outras pessoas que revertem parte dos seus recursos para ajudar outras pessoas. Isso é muito bacana. Bom, na sociedade civil também há essa parte da gestão dessas finanças, da administração desse recurso financeiro. Então nós vimos aqui alguns pontos. Primeiro, evitando a dívida fora do seu alcance, ou seja, nunca devemos gastar mais do que nós ganhamos. É um princípio bíblico também. Perfeito. Inclusive isso não é difícil. Se a pessoa recebe 1.000, ele vai fazer o quê? As suas parcelas dentro daquilo que ele ganha. E tem pessoas, se ele ganha 1.000, ele compromete quanto? 1.100. E no próximo mês vai só aumentando o quê? Cada vez mais a sua dívida. Então, se ele ganha 1.000, ele já tem que anotar lá na sua caderneta, uma planilha no Excel e dividir tudo direitinho para chegar no final do mês não estar no vermelho. Eu vou só fazer um breve comentário sobre isso. Foi um livro muito bacana que eu li um tempo atrás, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele ensina exatamente esse princípio. Como gerir essas finanças. Parte daquilo ali é para o nosso sustento, parte daquilo é para a manutenção da nossa casa, parte do nosso recurso é para o lazer, parte é voltado para a própria oferta na igreja e parte é uma certa economia. Nós devemos manter esse princípio também. Não é porque nós estamos na igreja, somos cristãos, que nós não vamos falar disso. Pelo contrário, nós que devemos ensinar sobre isso. É um princípio totalmente bíblico. Esse livro é muito antigo, né? E eu não sei se na época o marketing era tão avançado igual é hoje, e se as pessoas eram tão tentadas a comprar, a gastar, a consumir igual é hoje. É, né? O ser humano. Então, talvez o cuidado maior tenha que ser voltado para essa coisa do coração, né? Onde o coração está, onde o tesouro está, né? Então, guardar o coração mesmo das propagandas, do marketing, do impulso por consumir. As compras são todas por impulso. Isso é questão de marketing. Tentadoras. Verdade. Olha bem, dentro desses tópicos aqui, nós vamos ver duas coisas também. Evitando os extremos, né, que nós não podemos também economizar demais
e abrir mão de outras coisas, como benefício da família, cuidar da própria saúde. E também nós vamos ter um controle da nossa renda. O Chão já falou da planilha de Excel, de tantos outros aplicativos que nós temos hoje, que nos ajuda a controlar isso. Aplicativo de banco que ajuda a gerenciar e por aí vai. Todo cuidado é pouco com relação às finanças, né? É esse controle que vai evitar esse direcionamento ao extremo, né? Ou o cara é um super poupador, ou o cara é um super gastador, né? Se tiver um controle, se ele souber tudo que ele deve, se ele souber tudo que ele recebe, tudo que ele deve, né? Ele vai evitar tanto um extremo quanto o outro, né? Vai ter uma vida financeira equilibrada, né? Senão vai acontecer como aquele que poupou a vida toda e não comeu uma pizza durante a vida dele. Quando chegou aos 65 anos que ele quis comer a pizza, a saúde não permitiu. Já não tem mais jeito, já não tem mais jeito. O que a gente sempre orienta vamos dizer assim, no mundo de negócio, que a gente sempre ouve falar, que a gente vê de grandes orientadores, é exatamente fazer isso, Joás. Você acabou de falar, é pôr tudo num papel, é saber de tudo, o que entra, o que sai, quais os próximos compromissos. Isso é administração, isso é a mordomia das finanças. Perfeito. Mordomia exatamente é tratar essa economia de forma eficiente, de forma eficaz. Isso mesmo, Tião? E outra coisa, com relação à poupança, ela deve ser destinada aqui um percentual. E tem pessoas que ele deixa de comprar algo básico da sua casa para poupar. Eu creio que a pessoa tem que fazer o quê? Montar uma planilha direitinho, separar 10%, então 10% do que eu ganho, eu vou poupar para a adversidade futura. Que qualquer um de nós podemos enfrentar por isso, e passar por isso, né? Pode enfrentar uma situação dessa. Os dois últimos tópicos aí, primeiro, é não ficar por fiador. Salomão foi muito categórico em falar isso. Cuidado com isso. Geralmente, quem não tem com o que pagar e entrar numa fiança pode arrumar um sério problema para a vida dele. E outra coisa, pastor Gilberto, aquele que fica por fiador, ele assume a dívida do outro. Ele tem que sempre ter isso em mente. Quando eu sou fiador de alguém, eu estou assumindo a dívida dele. Se ele não tiver condições de pagar, eu vou ter que pagar. E Salomão orienta a fazer o que com relação a isso? Ter cuidado, cautela. Bom seria se nem entrasse. E quem pensa que é só Provérbios 11, 15, né? A nossa lição tem um número bem grande de referências aí. São várias citações dentro do muita coisa. Você sabe que na cultura judaica, né, a usura, que é a cobrança de juros, ela só funciona para o ladrão, né? Não se cobra juros do irmão. Do irmão judeu. Judeu não cobra juros de judeu, né? Ele cobra juros do outro, do gentio, do estrangeiro, né? Ou do ladrão. O cara que roubou uma ovelha, ele tem que restituir essa ovelha com juros, né? O mundo islâmico também pratica a mesma coisa. Então os juros é para o ladrão. Outra coisa, dentro disso aí, a cultura judaica é praticamente a base das escrituras, né? Outra coisa também que geralmente a gente vê na Bíblia e é pouco falado, é exatamente para ter cuidado e não entrar na agiotagem, ou seja, não depender disso aí, que acaba virando escravo também. Os juros dos agiotas são altíssimos. Hoje, quem pratica agiotagem, as taxas de juros estão muito acima do mercado. E a pessoa acaba entrando nesse tipo de prática que depois ele não consegue sair mais. Outra coisa, um tópico bem ligado a esse, impostos. Devemos também pagar os nossos impostos, né? Tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica. Não tem como escapar disso. Não é como escapar, é um dever nosso, é uma obrigação nossa. Nós devemos atentar para isso. Não sonegar de forma alguma. Perfeito. Inclusive, isso serve de alerta para alguns cristãos que, quando vai fazer as suas declarações de imposto de renda, o que eles fazem? Inventam o quê? Criam notas que não existem justamente para evitar o quê? De pagar impostos. E nós que somos cristãos devemos ter cuidado com essa prática. Apresentar o quê? Notas que realmente nós gastamos. Pois bem, nós aprendemos hoje que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso que nós fazemos dele. A lição resume nisso. Resume exatamente nisso. Devemos ter cuidado com aquilo que nós ganhamos, com aquilo que nós temos. Usar bem a ferramenta, né? Verdade. Ok, chegamos ao final de mais uma lição. Hoje nós falamos sobre a mordomia das finanças. Queremos agradecer a todos vocês pela companhia e queremos convidá-los também a participar juntamente conosco em uma das nossas igrejas Assembleia de Deus,
a participar desse estudo maravilhoso, que passamos um pouco dessa experiência para você. Esse estudo acontece geralmente aos domingos, de 8 da manhã às 10 horas. Você é o nosso convidado especial. Fique na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.